Chegamos na 23ª rodada do Cartola 2024, rodada em que mais uma vez vamos ter que ter alerta máximo com possíveis poupados, afinal estamos justamente em meio ao mata-mata da Libertadores, da Sul-Americana. Mais uma boa notícia, né? O principal favorito da rodada, Atlético Mineiro, a gente vai ter escalação antes do mercado fechar. Aqui no vídeo de dicas vou mostrar para vocês boas opções de escalação em todas as posições para ajudá-los, então vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, Casa dos Cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola e Fantasy Games, e esse é o nosso vídeo de dicas da 23ª rodada do Cartola 2024. Já chega aqui agora, já faz isso agora. É o seguinte, deixa o like, clica aí no joinha rapidinho de graça, dá uma baita força aqui pro canal. Toda rodada tem conteúdo para ajudar vocês, produzido com muita dedicação aqui. Se por acaso você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se também aqui no nosso canal. Na última rodada, você já está vendo a média dos cartoleiros ficou em 49,70 pontos e aqui o extrato do nosso time principal que fez 74,17 pontos. Gostei bastante aí do desempenho da equipe, acima de 70 pontos da última rodada, foi muito bom, tá? Todos os nossos defensores fizeram pelo menos 5 pontos, então acertamos em cheio na defesa. O Arrascaeta fez gol. Agora, faltou ali aquele golzinho no ataque, né? O Pedro não fez gol, o Luciano começou no banco, entrou, depois também não fez gol e faltou principalmente o desempenho dele. Ah, senhor Renato Kaiser. 3 jogos seguidos fazendo gol, jogo em casa contra o Criciúma, é a hora. Vai brilhar, vai ajudar nosso time? Ele fez isso aqui. 0,80 pontos. O outro atacante do Fortaleza, escalado, o Moisés, acabou fazendo gol. Renato Kaiser não fez praticamente nada. Então, Renato Kaiser ganhou a sua chance. Poderia provar o seu valor para os cartoleiros. Não correspondeu. Renato Kaiser está na geladeira do professor. Pessoal, contem para mim quantos pontos vocês fizeram na última rodada. Foram trollados pelo Zubeldia? Pois é, escalou o time inteiro de São Paulo reserva, muita gente ficou sem jogador. Me contem tudo aqui nos comentários, o espaço de interação é de vocês, beleza? Mas vamos olhar agora para a rodada 23, o que a gente tem pela frente já no próximo sábado. A rodada vai começar aqui com Atlético Mineiro e Cuiabá, grande jogo aí da rodada pra gente, né? E vamos ter a escalação. Também vamos ter a escalação de Grêmio e Bahia, né? Outro jogo que será disputado aí no sábado. Também teremos Bragantino e Fortaleza, Fluminense e Corinthians, aí já no domingo, clássico Palmeiras e São Paulo. Virando a página, rodada segue com Atlético Goianiense e Internacional, Criciúma e Vasco, outro clássico Botafogo e Flamengo, Atlético Paranaense e Juventude, jogo interessante também para nós cartoleiros, e a rodada será encerrada lá no domingo com na segunda-feira, perdão, com Vitória e Cruzeiro. Então vamos lá, cartoleiros, dicas posição por posição, começando pelo gol. Ele está aqui, Fábio do Fluminense. Pois é, tanto o Fluminense quanto o Corinthians, que se enfrentam, jogam já na terça-feira pelas competições sul-americanas, né? O Corinthians pela Sula, o Fluminense pela Libertadores, né? Mas nesse jogo do Brasileirão, o Fluminense aí é o mandante e é um confronto direto contra o rebaixamento. Pessoal, não dá para esquecer, esses times são times que não podem esquecer do Brasileirão. E falando do Fábio, né? Sei que ele falhou aí na última rodada, no último jogo do Fluminense aí contra o Grêmio, mas ele, né? A gente não pode esquecer que o Fluminense no Brasileirão levou apenas um gol. Foi vazado apenas, né, em um jogo nas últimas 5 rodadas, né? Ele foi justamente os gols que levou contra o Vasco, os 2 gols, né? Mas apenas em uma rodada foi vazado nas últimas 5. E o Fábio é o goleiro com mais defesas no Cartola 2024, já fez 84 até agora no game nessa temporada, né? O Fluminense, e isso assim, pessoal, o Fluminense foi conquistar o primeiro SG dele só lá na rodada 18 e mesmo assim o Fluminense tendo passado grande parte do campeonato sofrendo gol todas as rodadas, a média do Fábio passa de 4 pontos na temporada, justamente porque ele é um goleiro que faz muitas defesas, não negativou nenhuma vez na temporada, então trago ele como destaque aqui para vocês. Outras opções que nós temos para o gol, Léo Link, bem baratinho, goleiro do Atlético Paranaense, o Everson do Atlético Mineiro, João Ricardo, um cara mais ousado aí do Fortaleza que vive grande momento, o Everton do Palmeiras e o Cássio do Cruzeiro, tá bom? Relembrando, pessoal, quem tem o selinho verde ao lado do nome é que joga em casa na próxima rodada e quem tem o selo vermelho é que joga fora de casa. Vamos agora para os zagueiros e ele está aqui.
Júnior Alonso do Atlético Mineiro. Bem, o Galo é o principal favorito da rodada e, como eu já disse, temos uma grande vantagem. A gente vai ter certeza absoluta de quem joga e de quem não joga no Atlético Mineiro, porque a escalação vem antes do mercado fechar. E a gente vai ter uma grande opção se o Júnior Alonso realmente for confirmado aí como titular, né? Afinal, zagueiro canhoto, joga pelo lado do campo, que aumenta o seu potencial de desarmes. O Galo vende um SG aí na última rodada, em que, aliás, o Alonso passou de 10 pontos, justamente porque desarmou 4 vezes. Galo enfrentando o Cuiabá, que é o vice-lanterna, vem de 4 derrotas seguidas. O Cuiabá é aquele time chato fora de casa, costuma até jogar melhor fora de casa do que em casa. Mas o último jogo como visitante, por exemplo, o Cuiabá não fez gol, perdeu aí de 1-0 para o Vitória. Então, Júnior Alonso destacado aqui para vocês. Outras opções de zagueiros que nós temos: o Kaique Rocha do Atlético Paranaense, Thiago Silva do Fluminense. Vamos ver se joga mesmo, pessoal. Se o Thiago Silva não jogar, fiquem de olho no Inácio. Nome que pode surpreender, era da Chape, tem potencial aí o Inácio, tá bom? Gustavo Gomes do Palmeiras, Rodrigo Eli do Grêmio. No momento que eu estou gravando não está comprovável no Cartola, mas como ele foi expulso na Libertadores, eu acredito que tem boa chance de jogar no Brasileirão, tá? E fecho com o Luan Cândido do Bragantino, por ser um zagueiro que está atuando de lateral, tá bom? Vamos agora justamente para eles, laterais, e quem eu vou chamar aqui é ele, Pequeno Cláudio, o Claudinho do Criciúma. Uma apostinha para vocês terem aí no radar para a próxima rodada. O Claudinho, além de ser um bom desarmador, é um dos laterais mais ofensivos que a gente tem no Brasileirão. Já são 2 gols e 3 assistências somente no Brasileirão. Na temporada, ele já tem 5 gols e 6 assistências, ou seja, mais de 10 participações em gol no ano, né? O Criciúma, em casa, né, é um time chato de ser batido. Não perdeu, por exemplo, os últimos 7 jogos que fez diante da torcida, ninguém conseguiu ganhar do Criciúma por lá, tá certo? E o Vasco, que é o próximo adversário aí do Tigre, né, é o terceiro pior visitante do Brasileirão, né? Inclusive os 2 últimos jogos que o Vasco fez fora de casa não marcou, né? Não balançou a rede. Então, Claudinho do Criciúma eu trago aqui como destaque, tá certo? Outras opções que nós temos de laterais, né? Mais tradicionais, a gente vai ter o Guilherme Arana ali do Atlético Mineiro e o William do Cruzeiro. Aí também temos o Esquivel do Atlético Paranaense, que no meio de semana na Sul-Americana deu 2 assistências, o Giai do Palmeiras, que vem sendo muito regular nos desarmes, além do Reinaldo Kingnaldo, né? Que brilhou na Libertadores. Mas a gente vai ter a escalação do Grêmio para saber se ele realmente vai para o jogo ou não, tá bom? Pessoal, estão gostando do vídeo? Não esquece de deixar o like, clica aí no joinha e também me segue no Instagram, Professor Adriano CDC, estou lá no Instagram, lá o contato é diário com vocês, então me segue aqui, Professor Adriano CDC. Vamos lá, a parte mais ofensiva do time, os meias, e ele está aqui, Gustavo Scarpa, o nosso Scarpinha. Tomara que realmente ele vá para o jogo, lembrando que a gente vai ter essa escalação, né? Porque... vamos lá, né, pessoal? Scarpinha é unânime nessa rodada. São 11. Não são uma, não são 2, não são 3. São 11 rodadas seguidas em que o Scarpinha faz pelo menos 4 pontos. Pelo menos 4 pontos, né? E veja só, nas últimas 3 rodadas, ele não fez gol, não deu assistência e olha as pontuações. 5,8 pontos contra o Corinthians, 8,4 contra o Criciúma e 6,1 contra o Cruzeiro. Então, pessoal, vem muito regular, finaliza, sofre falta, ganha mais protagonismo com o Atlético Mineiro jogando sem o Hulk. Inclusive é um bom capitão ousado para quem quiser aí nessa rodada, Gustavo Scarpa, o nosso Scarpinha. Outras opções que nós temos aí para o meio de campo, o Matheus Pereira do Cruzeiro, o Mateuzinho do Vitória, os dois se enfrentam, mas são boas opções, aliás não tem problema escalar os dois juntos, tá? Monsalve do Grêmio, o Rafael Veiga do Palmeiras e fecho com o Lima do Fluminense. Ah, professor, cadê o Arrascaeta? Cadê o De La Cruz? Pessoal, a gente está nesse meio do mata-mata da Libertadores. O Flamengo joga a partida de volta na altitude de La Paz. Sinceramente, eu acho muito difícil o Tite escalar os titulares nessa partida. No momento que eu estou gravando, todos esses caras estão como prováveis, mas eu acho bem difícil o Tite escalá-los tendo esse jogo em La Paz na próxima semana. Tá bom? Mas aí vai decisão de cada um.
Mas vamos lá, pessoal, agora eu vou passar minha dica de aposta esportiva para vocês. Momento Stake aqui para vocês, pessoal, onde eu compartilho, né, as minhas dicas de aposta esportiva para vocês, apostas que eu já fiz lá na Stake para a próxima rodada do Brasileirão, e é esta aqui, pessoal. Ambas marcam no Clássico Carioca entre Botafogo e Flamengo, né? O Botafogo em apenas uma rodada aí no Brasileirão não marcou gols, o Flamengo somente em 3 vezes nessas mais de 20 rodadas, então é um jogo que, apesar dos times provavelmente vão poupar muitos titulares, acredito em potencial de gols para os dois lados. Então aqui, ó, ambas marcam em Botafogo e Flamengo, o Clássico Carioca do próximo fim de semana. Lembrando que a Stake tem todos os jogos do Brasileirão à disposição, outras competições, Sul-Americana, Libertadores aí que estão no meio do mata-mata, os campeonatos europeus estão voltando e está tudo lá na Stake, além de outras modalidades também. Quem usa o meu código, professor Adriano, garante 200% de bônus no primeiro depósito, pessoal. Lembrando, só para maiores de 18 anos, bora faturar. Chegou a hora deles, atacantes, a posição mais importante do Cartola, de onde a gente espera as grandes mitadas. E quem eu vou chamar aqui é ele, Paulinho do Atlético Mineiro. Bem, pessoal, apesar de ele não estar tão regular quanto em 2023, quando ele foi artilheiro do campeonato, o Paulinho tem um desempenho recente em casa bem interessante, né? Se liga os números que eu separei aqui. Os últimos 6 jogos dele como mandante, passou de 6 pontos em 4 dessas 6 partidas. 6 pontos, uma pontuação relevante. Em 2 dessas 6 partidas, a pontuação passou de 10 pontos, né? E o ponto mais favorável, né? Eu testei rapidinho quando eu falei do Scarpa, é a ausência do Hulk. Né? Lógico, não estou dizendo que a ausência do Hulk é legal para o time, mas sem o Hulk, você pensando em pontuação para o Cartola, o Paulinho ganha muito mais potencial, porque aí ele participa mais do jogo, ele tem mais brecha para finalizar, né? Porque você não tem um dos caras mais importantes do time. Então, sem o Hulk, o Paulinho acaba ficando mais com a bola, ele se torna mais protagonista no time do Atlético Mineiro. Inclusive, o Paulinho fez o gol que o Galo marcou aí no jogo da Libertadores no último meio de semana. Então, Paulinho estará no time e vai com aquela moral. Rodrigo, pode jogar na tela, porque é carimbo de capitão para o Paulinho do Atlético Mineiro. Bem, pessoal, e sempre, logicamente, falando mais uma vez, a gente vai ter certeza se Paulinho, Alonso, Scarpa, se toda essa turma vai para o jogo mesmo, tá? E logicamente que vamos sempre, já tem que estar com um plano B na cabeça aí, caso saia a escalação com o Atlético Mineiro todo reserva, por exemplo. Por isso, apresento outras opções de atacantes aqui. Vamos lá. Dupla do Atlético Paranaense, Mastriani e Canóbio. O nosso Braithwaite do Grêmio, que jogo dinamarquês já estreou, passando de 18 pontos. O nosso Braithmito do Grêmio, esse também a gente vai ter certeza se vai jogar ou não, porque vai ter a escalação do Grêmio antes do mercado fechar. Pequeno Hélio, Elinho do Bragantino e o Verrete do Vasco. Tá certo, pessoal? Técnico que eu trago aqui naturalmente é o Gabriel Milito do Atlético Mineiro, que apesar de poupar, né, de poder poupar, né, o Galo é o principal favorito da rodada, jogando em casa contra o vice-lanterna. Outras opções de treinador, o Martim Varini do Atlético Paranaense e o Mano Menezes do Fluminense. Tá certo, pessoal? Bem, coloquei minha faixa de capitão no Paulinho, mas, né, como eu falei, o Scarpinha é um bom capitão ousado, né, um dos atacantes do Atlético Paranaense, de repente. Então, são outras alternativas que a gente tem. Então, vamos lá, pessoal, ver como ficou o nosso time principal entrando na tela para vocês. Rodada 23, vamos escalá-los com Fábio no gol, Guilherme Arana e Claudinho nas laterais, Kaique Rocha e Júnior Alonso na zaga, Mateuzinho, Scarpinha e Matheus Pereira no meio de campo, Braithwaite, Paulinho, capitão, e Canóbio no ataque. O técnico é o Milito, o custo do time 116,36 cartoletas, e no banco de reservas estão Felipe Alves, caso, né, o Fábio não jogue, Rubens, caso o Arana não jogue, Bruno Fux, caso o Júnior Alonso não jogue, pra gente já ter uns planos B na cabeça, né, o Monsalve do Grêmio e o Mastriani do Atlético Paranaense. Lembrando, pessoal, live de fechamento de mercado, sábado, 11 da manhã, espero vocês, né, pro nosso encontro tradicional aí do dia de fechamento de mercado. Vou passar uma hora ali só tirando dúvidas de vocês em cada exposições, trazendo as notícias mais atualizadas também e fazendo ajustes nos times caso sejam necessários, tá certo? Então, sábado 11 da manhã, já anotem aí na agenda do celular. Vamos agora para o nosso time de valorização.
Esse time, pessoal, eu monto aqui pensando somente em ganhar cartoletas, em ficar mais rico, acumular e acumular patrimônio. E, logicamente, estou pensando nas ligas valorização, em ajudar quem disputa aquelas ligas em que o time mais rico vence. E, logicamente, quem também quer engordar os cofres tem que ficar de olho nesse time. Na última rodada, o nosso time valorização ganhou 5,46 cartoletas e o patrimônio acumulado de todo o ano está em 283,46. Time valorização, rodada 23, entrando na tela para vocês. Escalado com o Léo Link no gol, Claudinho e Samuel Xavier nas laterais, Gustavo Gomes e Kaique Rocha na zaga. Felipe Mateus, Bernard e Lima no meio de campo. Cueixo, Cauã Elias, capitão, e Lautaro Dias no ataque. O técnico é o Cláudio Tencati, custo baratíssimo, apenas 71,39 cartoletas. E no banco de reservas estão Arcanjo, João Pedro, Wilker Angel, Aníbal Moreno e o Henry Mosqueira. Sempre fazendo aquele alerta, pessoal, aquela recomendação, né? Não é para chegar aqui no vídeo, olhar o meu time principal, copiar e pronto. Não, pessoal, não é o que eu recomendo para vocês. Isso não vai fazer vocês se desenvolverem no Cartola, por isso, pessoal, tem todo um estudo, eu monto um roteiro direitinho para poder apresentar várias opções em cada posição, explicar certinho o destaque principal para vocês entenderem a linha de raciocínio que eu sigo, para que aí vocês montem o time, vão pegando essas dicas, montem o time de acordo com as preferências de vocês, tomando o que a gente produz aqui como base, mas lógico, tem as apostas pessoais de vocês também. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que o vídeo ajude bastante vocês, desde já, boa sorte na rodada, pessoal, espero que seja uma rodada muito boa para todos nós. Não esqueçam da nossa live sábado 11 da manhã. Se cuidem bastante, fiquem com Deus. Filha, te amo. Um abração para todo mundo.